Cara, na outra liga, que já falou tanto com gente no futebol boliviano, tá aqui com o representante, acho que do time que todo mundo quer bater por aí, né, Bruno? Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui contigo e sem dúvida, né? O Bolívia é o maior da Bolívia, vem sendo feito um excelente trabalho aqui. O Claro vem construindo um clube de uma grandeza enorme, o centro de treinamento que ele fez, agora está construindo o estádio também, então acredito que o projeto seja muito grande. Aliás, vamos puxar um gancho em cima desse projeto já. Porque quando você foi anunciado, eu fiquei muito feliz. Nem é porque eu sou ponte pretano e você estaria saindo do Guarani, tá? É porque eu falei, pô, legal, que é um projeto que falaram que o Bolívia ia ter um investimento do Grupo City e tudo. Chegou o Marcelo Claure, que tem experiência de investir um monte de coisa. E contratou um cara que eu, até por conhecer, eu não sou de Campinas, mas eu sou ponte pretano, conheci, pô, tem qualidade, tava super regular no Guarani já há um bom tempo, jogando bem, e eles contrataram de uma forma muito inteligente, depois contrataram o Poveda, acabou de trazer o Francisco, pô, uns caras que eu sei que jogam bem, e que é um belo investimento para o clube, mas que projeto é esse? Quão diferente é do resto do Grupo City, esse projeto do Bolívia? Olha, é que agora está chegando também o centenário do clube, em 2 anos é o centenário do clube. E ele tem um projeto de modificar um pouco o futebol boliviano, porque aqui tem muito bons valores, só que precisa de uma vitrine melhor para ser visto. Eu acredito que os jogadores jovens aqui têm muito potencial de alcançar ligas maiores, e só que para isso precisa de um certo trabalho, uma estrutura melhor do que tinha antes, que agora justamente o Claudio acabou fazendo. Ele tem um centro de treinamento em Santa Cruz, está construindo ainda, melhorando mais para as categorias de base. Tem um centro de treinamento novo que ele acabou de fazer aqui em La Paz. E está construindo um estádio também, que é para o centenário. Voltamos a jogar a Libertadores esse ano, estamos nas oitavas de finais contra o Atlético Paranaense. Isso demonstra que vem sendo feito um bom trabalho. Eu tive que, há um ano atrás, né, acabei saindo, mas no ano que eu estava aqui, já vinha sendo construído essa metodologia de trabalho, né, com jogadores mais brasileiros, jogadores de fora, assim, vem trazendo peças importantes, jogadores espanhóis tinham aqui, esse ano agora tem dois argentinos, tem um uruguaio, tem o Francisco da Costa, o Poveta acabou saindo agora, mas estava aqui também. Então, isso a gente tenta no dia a dia dar um certo suporte para os jogadores mais jovens, né, que vem subindo, para mudar um pouco a mentalidade, né? Porque acho que para os jogadores bolivianos aqui, quando chega no Bolívar, se não tiver um algo a mais para buscar algo a mais, acaba se acomodando, né? Então, acredito que a luta de todos os dias com o Marcelo e com nós jogadores é essa, de sempre estar incomodando, sempre estar buscando tirar o melhor dos meninos mais jovens para que eles possam evoluir. E eu acho que vem dando resultado, porque vem saindo jogadores aqui. Ano passado teve várias propostas para jogadores aqui. Esse ano, dois jogadores estão na Colômbia agora, que é do Bolívar. O Roberto Fernandes, que é o lateral esquerdo, acabou indo para a Rússia, primeira divisão da Rússia, para o Báltica. Então, eu acredito que aqui vai ser uma porta que vai levar muitos jogadores para o mercado europeu e para outros mercados também. E tem sido maravilhoso o que o Claudio tem feito com a estrutura. Hoje aqui a gente tem uma estrutura que eu acredito que times da Série A no Brasil não tenha. Então, tem que ser visto, tem que ser falado e tem que ser mais olhado, porque eu acho que vai sair muitos jogadores com qualidade daqui. Uma coisa que eu sempre converso com gente na Bolívia, independentemente da divisão, seja da primeira, ou que tá jogando Simão Bolívar, ou ainda tá em ligas regionais, é que tem muito talento, só que não tem um histórico de base muito longo, então às vezes o pessoal não chega meio cru e aí às vezes não tem um espelho muito grande além do próprio Marcelo Moreno, que nem é conhecido por Moreno, é conhecido por outro sobrenome dele, né? Esqueci o nome dele, né? Marcelo Martins. Com o Martins, né? Que é o maior jogador. E são poucas referências, mas acho que esse é o clube que esse projeto conseguindo se consolidar, né? Porque teve muito time que às vezes surgiu, cresceu, sumiu, mas esse sendo mais permanente, vira realmente esse espelho para o boliviano falar, pô, dá para ir muito longe, né?
Com certeza. Eu acho que tem melhorado, né? Cada ano a gente vê que, igual eu saí, voltei um ano depois, eu vi a evolução dos meninos mais jovens. Então, acho que isso começou com o clube e eu acho que isso vai se estender pela liga, sabe? Eu acho que daqui a pouco, se os outros clubes não começarem a se mexer, o Bolívar vai despontar de tal forma que não vai ter a competitividade, entendeu? Então, acho que pelo que está sendo feito no Bolívar, isso acaba que vai fazer com que os outros clubes também olhem de uma forma diferente para os mais jovens, tente dar mais condições de trabalho para que eles possam subir mais prontos para poder despontar, né, no futebol profissional e eu acho que no sul-americano também, porque eles vão ter oportunidade de jogar Libertadores, jogar competições internacionais que às vezes no Brasil, muitas vezes no Brasil os jogadores não têm tanta essa oportunidade pela dificuldade que é, né? Então acho que aqui tem uma oportunidade que no Brasil muitas vezes os jogadores assim é mais difícil ter os jogadores mais jovens, entendeu? A não ser os jogadores que já saem dos clubes grandes do Brasil, né? Que é um pouco mais difícil. É uma coisa que eu falo muito aqui no canal e até outras entrevistas fora do canal, quando o pessoal vai me perguntar desse trabalho que eu faço aqui, é que eu falo, cara, para crescer na Bolívia é melhor que crescer no Brasil. A Bolívia ela é muito mais meritocrática, dá muito mais oportunidade para todo mundo. Tanto que eu vejo muito brasileiro que às vezes não tinha chance nenhuma no Brasil crescer de uma liga regional e agora tem um monte de lugar, né? E acho que Bolívia e Uruguai são lugares que dão essa oportunidade de jogar uma Sul-Americana, de jogar uma Libertadores. E você vê, às vezes tem muito brasileiro que se destaca nesses torneios e volta para o Brasil uma condição muito diferente, né? Não, com certeza. Acho que, sem dúvida, eu acho que isso. Eu vou te dar um exemplo do meu próprio atacante aqui no meu time, que é o Francisco da Costa. Ele começou na base do Atlético Paranaense, rodou em algumas equipes no Brasil e saiu cedo do Brasil porque não tinha tanta oportunidade. Acabou indo para o México, na terceira divisão, se eu não me engano, subiu para a segunda, chegou a jogar no Querétaro, foi para o Paraguai, jogou na equipe do Paraguai, aí veio para o Bolívar, se destacou, fez uma temporada excelente, eu acho que ele fez 24 gols ano passado, foi para o Atlético Nacional, e então agora está de volta aqui, então assim, isso demonstra que o jogador tem qualidade e muitas vezes não tem as oportunidades que precisa ter para despontar no futebol brasileiro, né? Porque no futebol brasileiro tem tantos jogadores com tanta qualidade que acaba sendo um pouco mais difícil. Muitas vezes não é nem a questão do clube dar oportunidade ou algo assim. A questão é que o mercado brasileiro, o futebol brasileiro, revela muitos jogadores e então acaba que muitos também não têm as oportunidades que mereciam ter, entendeu? E às vezes ela não chega e quando chega, às vezes não é o momento e não volta mais a oportunidade, né? Isso que eu vejo Sim, muito no canal, né? sim, com Agora, como é que foi certeza. essa oportunidade sua? Que quando que nem eu falei, quando eu vi que você foi anunciado no Bolívar, eu falei, caramba, os caras estão sabendo recrutar tudo. Outra coisa, o Francisco, eu tava enchendo o saco ele desde os tempos de México, desde o tempo de Paraguai para tentar falar, depois eu vou querer trazer para o canal, porque aqui é um lugar que eu quero dar visibilidade a esses brasileiros que estão fazendo um trabalho muito bom mundo afora. Às vezes pode ser do ladinho do Brasil ou do outro lado do mundo, mas é, quando eu vi depois que você foi anunciado na Wiley, eu falei, caramba, a ida para o Bolívar deu muito certo, né? Mas como é que foi esse um ano que você conquista tudo lá? Mas eu tô tentando acompanhar, e eu falei, por exemplo, aqui no canal, eu falei com o Rogério Micali. Sim. Eu Eu falei, tive pô, com o Rogério, Micali, ó. por que, que não tem brasileiro? Por que não tem brasileiro no Egito? E não deu muita oportunidade pro cara, você foi e não deram oportunidade, né? Foi um pouco difícil, assim, porque eu fiz uma temporada aqui muito boa, onde eu fiz 18 gols na temporada. A gente saiu campeão boliviano, classificou para Libertadores direto. Daí chegou essa oportunidade de ir para Bolívia, que foi uma oportunidade muito boa para mim e para o clube também. Então, assim, era meio que indiscutível a saída, né? Eu não queria sair pelo momento que eu vivia dentro de campo, mas era uma oportunidade que fazeria diferença, muita diferença para mim. Então, acabei indo, cheguei muito bem, cheguei jogando, fazendo gols importantes, fiz o gol do título na Supercopa contra o Zamalek, que era o O maior clássico do rival, pô. país. Fiz gols importantes final de jogo, dei assistências importantes. Só que depois acabou que
pelas circunstâncias das opções do treinador, acho que é todo o direito dele também de ter as opções dele dentro de campo. O jeito que ele queria jogar não favorecia muito o meu jeito de jogar e acabou que por opção eu fui tendo menos oportunidades e acabou que foi chegando ao fim da temporada. Eu tive a oportunidade de voltar para o Bolívar. O Marcelo, que é o presidente, o dono do Bolívar, acabou me inscrevendo, a gente conversou e eu demonstrei meu interesse de voltar e ele também. Então acabou que a gente tentou fazer um acordo com o Al-Ahly e acabou dando certo e acabei voltando, mas a experiência lá foi muito boa. É um país onde me receberam muito bem, eu vivi muito bem o tempo todo que eu estive lá, fui muito feliz, minha família, minha esposa gostou muito do país, né? E também eu tive a oportunidade de jogar competições que ter novas experiências, né? Joguei a Champions League da África, que é uma competição diferente para mim, que é como se fosse a Libertadores aqui, então. E também a gente acabou ganhando tudo que jogou, só não ganhou o Mundial. Ganhamos 5 títulos nessa temporada, então foi uma experiência ótima para mim, de vida e na carreira profissional também. Porque de África eu já falei com o Thiago Azulão, já falei com gente da Tanzânia, Gana, todo mundo quer ganhar, e é que nem Libertadores, é super difícil mesmo. O próprio Al-Ahly, para classificar na fase de grupo, foi difícil, né? Só que é um negócio do time grande, né? Na hora H, esse time vence e vai indo, né? É um negócio maluco que é time gigante, é time vencedor de uma massa, de uma torcida. Como é que dá para comparar uma torcida do Al-Ahly com o que tem no Brasil? Não, eu acho que assim, eu como brasileiro é até difícil falar, mas assim, na África, em relação à torcida, assim, se não tiver a mesma quantidade de torcedor, tem mais torcedor que o Flamengo. Não, Assim, isso que eu falei, porque é um negócio maluco, né? a gente saía para jogar fora, parecia que a gente era os mandantes. É, é incrível, assim. Me surpreendi muito quando eu cheguei. A gente não... O jogador profissional no Egito o pessoal da torcida trata a gente como ídolo, é impressionante. Você não pode sair, onde você vai, todo mundo se aglomera, todos querem tirar uma foto, quer estar junto, quer falar, quer cumprimentar. Então, assim, foi muito, muito legal a experiência lá. E também pelo jeito que eles me trataram, né? Eu fui muito bem recebido, então vou sempre levar com muito carinho. Porque, pô, uma pena, porque eu falei, caramba, eu queria ver mais brasileiro, levaram você. Mas acho que é característico de alguns países até. Tem outros que levam bastante, só que lá é o principal mercado africano. E é um time que ganha tudo, né? Então, mas cá está você de volta. Que momento é esse no Bolívar, que nem você falou? Você voltou, mudou o treinador, Poveda não tá, mudou bastante gente. Que momento é esse que o Bolívar vive hoje? Porque ele não tá na ponta, né? Então, acabou que oscilou um pouquinho no começo da temporada, até mesmo por questão de troca de comando. Eu acho que isso é normal, até a equipe pegar aquilo que o treinador novo quer, que a gente faça dentro de campo. Então, acho que isso demanda um tempo. E esse tempo foi o que gerou essa oscilação no começo da temporada. Agora estamos numa crescente novamente. Temos jogos importantes pela frente. Temos a Copa Libertadores agora nas oitavas de finais. Ontem a gente venceu o clássico contra o The Strongest, ganhando de 3-0. Então, agora estamos 5 pontos da liderança. Então, assim, eu acredito que daqui para frente a gente tenha muitos jogos ainda na liga e tem totais condições de chegar à ponta e sair campeões. Chegou peças importantes para a equipe, acho que fizeram contratações pontuais. E eu vejo assim no grupo que todos têm muita, muita vontade, todos estão muito empenhados em conquistar os objetivos do clube. E também que nosso treinador é um treinador muito inteligente, é um treinador espanhol, um treinador europeu que treinou grandes equipes já. Então, tá se encaminhando as coisas. Eu acredito que a gente tenha tudo para fazer uma boa competição boliviana, um campeonato boliviano, a Copa Tigo também está acontecendo. E também temos grandes chances de fazer uma boas oitavas de finais e conseguir a classificação. A gente sabe que jogar contra equipes brasileiras é muito difícil, só que jogar aqui em La Paz também é muito difícil. Então,
A gente tem que aproveitar o primeiro jogo que é em casa, tentar fazer um bom resultado para que a gente possa ir para Curitiba e segurar um resultado e sair na classificação. Cara, esse é um negócio de Bolívia muito característico, né? Acho que o preparo físico e psicológico para jogar na Bolívia é um negócio muito louco, porque um dia você tá não sei quantos mil metros, outro você tá em Santa Cruz, outro você tá em. Como é que você se adaptou estando numa cidade super alta? Que eu já entrevistei jogador que Pelo, estava no Always Ready, ou gente em Potosí, mas que é muito doido. Como é que o clube consegue manter essa regularidade? Como é que você se adaptou fácil? Assim? assim, pelo incrível que pareça, quando eu falo, o pessoal nem acredita. Eu vim para cá, a gente fez uma pré-temporada na Colômbia. Quando eu voltei, eu já não tive muita dificuldade de adaptação aqui. Agora eu saí, fiquei um ano fora, eu cheguei depois de 3 dias. Eu já joguei, já fiz Meteu um gol. golaço? Então, Meteu um então puta gol. assim, então, assim, eu acabei sentindo um pouco, assim, questão da altura, sabe? É muito difícil para quem vem a primeira vez. Só que, por exemplo, você vem, aí você tem que jogar no outro dia, realmente, a pessoa sente um pouco a diferença, é um pouco diferente. Aqui também faz muito frio, principalmente nos horários de jogos, que é mais à noite. Então, acho que tudo isso influencia. E também o psicológico, né? Porque quem nunca jogou aqui, ouve todo mundo falando, 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 e quando chega e vai jogar, já vem com isso na cabeça, né? Igual quando eu voltei agora, eu já vim sabendo como era, então senti pouco, não tive nenhum problema até agora com a altura. Então tô adaptado já. Na última partida agora a gente saiu para jogar contra Tomayapo, que eu joguei como titular, né? Que foi porque eu estava cumprindo uma suspensão do ano passado ainda. Então, consegui correr os 90 minutos, fiz um bom jogo, assim, fisicamente falando. Agora, o nosso próximo jogo é sábado contra o Oriente Petroleiro em Santa Cruz. E se a gente ganhar, a gente tem a chance de diminuir a distância para o primeiro colocado, né? Então, vai ser um jogo muito importante para a gente. Ó, pra mim, você tá falando que é fácil só pra fazer o Atlético Paranaense aí passar mal, viu? Mas tudo bem. Faz parte do negócio. Agora, quando você falou que o Marcelo tá montando um CT em Santa Cruz, é pro time profissional? Não, é por causa para poder captar jogadores mais jovens, né? Então ele tem um centro de treinamento já e está sendo aprimorado para os jogadores mais jovens. Então, assim, ele é um cara que tem uma visão ampla, né? E está construindo uma grande potência daqui a uns anos, eu acredito que vai ser aqui no Sul América. Eu acho que vai fazer uma grande estrutura e vai sair muitos jogadores com muita qualidade daqui, porque a estrutura que ele está montando e os profissionais que ele está pondo para trabalhar tem tudo para que desponte muito a equipe. Pô, é uma bela ideia, porque realmente é o maior centro econômico aí do país, que tem uma concorrência com um monte de clube, mas não tem um clube tão grande quanto o Bolívar por perto, né? Então, pô, se captar os caras lá, e mesmo de quem não é lá, todo mundo vai meio para Santa Cruz, né? Vira um hub até de voo, tudo, né? Então é uma bela ideia. Achei que era mais para treinamento, não, é realmente pensando lá na frente, né? Com certeza, eu acho que isso vai fazer muita diferença. Nossa equipe já tem jogadores jovens, por exemplo, o Vidia Mil, que é o nosso meio-campista, ele foi um dos destaques na primeira fase da Libertadores. Se eu não me engano, ele está com 23, 22 anos. Ele saiu daqui, então, assim, tem ele, tanto os outros. Ano passado, nas quartas de final do Campeonato Boliviano, o Úzeda fez o gol que deu a classificação para a gente passar para a CM. Então, assim, tem jogadores que vêm sendo importante para nós que são jogadores jovens. Então, eu acho que com o passar do tempo, cada dia mais vai sair mais jogadores daqui, entendeu? Agora, eu te conheço, vamos lá, de Guarani, acompanhei muito nesses últimos tempos, até por causa do canal. Mas antes do Guarani, eu pesquisando, eu não sabia da tua passagem pelo Havaí, mas de onde vem Bruno Sávio, como é que cresceu pelo Brasil? Porque eu também estava vendo, não sabia se tinha jogado na Croácia, tudo. Você fez um caminho internacional bem diferente até, né? Sim, eu comecei no América Mineiro, né? Só que eu não tive muita oportunidade na base, assim, sabe? Eu acabei surgindo meio que do amador, sabe? Minha base mais assim foi amador, joguei muito amador, muito terrão, joguei em Belo Horizonte, joguei em várias cidades de Minas e acabei jogando
Taça BH pelo Guarani de Pará de Minas, que é a minha cidade natal. Então, eu tive a oportunidade de jogar contra o América, fui bem, fiz gol. E na época, quem era o treinador do Sub-20 no América era o Paulão, o que foi zagueiro do Grêmio, do Cruzeiro, da seleção, do Benfica. E ele gostou, me conversou com o pessoal que me ajudava na época, que era o Pedro Lemos. E aí o Pedro, que era meu empresário, o Pedro pegou e fizemos o acordo e acabei indo pro América. Quando eu cheguei na América, aí já tinha trocado o treinador. O Paulão estava de auxiliar e o Milagres estava como treinador. O Milagres foi goleiro no Flamengo. Que além da, o cara que mais jogou com o time na história, né? Tipo, O Milagres. Então, acabou que eu tive a mesma sensação que o Paulão teve, o Milagres também teve, e os dois me ajudou demais, assim, foi fundamental para o meu começo de carreira. Foi quem me ensinou muitas coisas, assim, até mesmo por estar saindo do amador, né? não, peraí, você chegou numa base com quantos anos? 18, 19, então? É isso? 18 para 19. Caramba! E você sempre jogou, então, vários em campo, assim, na tua cidade, tudo assim? Antes disso, com 16 anos, eu tive 5 meses, mais ou menos, no Cruzeiro, só que acabou as Não, mas coisas não... pouquíssimo tempo. É muito raro um caso teu, hein, cara? Porque Muito raro. E daí, cheguei no América, fiz um ano de base praticamente. Nós acabamos saindo campeões da Taça BH. Eu fui artilheiro da Taça BH e fiz uma temporada onde eu fiz, eu acho que mais de 25, acho, 25, 30 gols na base, no Sub-20. Acabei subindo profissional. Só que eu tava muito cru, né? Eu não estava preparado para aquilo, para viver aquilo, para ter um ambiente com jogadores que tinha na época. Na época, a equipe profissional da América era Mancini, Leandro Guerreiro, Vitor Hugo, zagueiro, Obina, tinha o Magrão, volante. os caras cascudo de 10 anos de profissional em clube grande, torcida enchendo o saco, tudo, Não, né? Tipo, o André Giroto, que está agora no Nantes da no França, Nantes. estava. O João Ricardo, que está no Ceará. Então, assim, nosso time tinha muitos jogadores de muito nome, Renan Oliveira, muitos jogadores de muito nome, então assim, eu tive muita dificuldade de adaptação com eles, entendeu? Porque eu não estava preparado para viver aquilo. Por mais que muitos jogadores me ajudavam, o Paulo Volante, que jogou no Avaí também, me ajudava muito ali e tal no começo, só que eu demorei muito para adaptar, não dentro de campo, mas fora de campo, com o ambiente, de como lidar com as situações com eles e tal. Então eu demorei um pouquinho para essa adaptação. 6 meses assim eu não joguei muito e tal. Aí no ano seguinte, quando eu voltei, na época era o Givanildo, o treinador. Aí Outra eu lenda lá, né? Givanildo também me ajudou muito. E daí eu comecei a jogar Campeonato Mineiro, comecei a fazer gols, ir bem. E daí pude fazer uma temporada boa. Só que depois tive uma oscilação também por não ter. Acredito por não estar preparado fisicamente, mentalmente. Oscilei muito, então acabei começando a sair por empréstimo. Mas aí eu fui pedir para sair por empréstimo, fui para o Mirassol, fiz um campeonato paulista muito bom, joguei o campeonato paulista praticamente todo como titular. Saí de lá, fui para o Cuiabá, também fui titular a Série C toda, jogando bem, nossa equipe bem, não conseguimos acesso. Daí saí de lá, fui para o Bragantino. No Bragantino eu joguei 7 jogos no Paulista, mais ou menos. Aí eu voltei para o Cuiabá, que foi aonde eu acho que foi a mudança de chave, né? Porque quando eu cheguei no Cuiabá, a gente fez uma excelente Série C, conseguimos o acesso para a Série B, fomos vice-campeões. E Ah, quando você tava no acabou, time que eliminou o Atlético Acreano, tudo, né? eu fiz o gol do acesso. Ah, não sabia que tinha sido você. Olha só. Esse canal eu entrevistei o treinador do Atlético Acreano e falei, puta, acabou com o sonho dos caras, mas nem tinha ideia do que Cuiabá era aquele clube que acabou virando. E aí tô Foi. com um cara aqui que Eu, matou o clube. Então... não, eu fiz o gol lá no Acre, lá acabou que eu que fiz o gol de fora da área. Aí conseguimos acesso e daí então apareceu algumas oportunidades. Que foi quando eu fui para a Croácia, fui para o Istra. Cheguei na Croácia, saindo de Cuiabá para a Croácia, de 45 para 0 graus. Aí cheguei, comecei a jogar, fiz bons jogos.
mas não tive uma sequência boa, não consegui despontar meu futebol lá. Esse é outro país que tem pouco brasileiro na primeira, nas divisões inferiores tem muito, mas na primeira, hoje tem no Osijek, que gosta de brasileiro, mas antes não tinha ninguém, cara. É um negócio. Eu acho que o Dinamo de Zagreb também tem uma história de ter alguns brasileiros. O Ah, Eduardo. não, mas faz tempo, né? Não, mas agora, recentemente, o Samir, zagueiro, jogou lá. Mas, pô, com Pessoal do tanto Flamengo. brasileiro em outros países em volta, a Sérvia e a Croácia não tem, cara. É um negócio meio louco, assim, tipo. A Sérvia, eu tive um amigo que também jogou na Sérvia, eu acho que ele jogou no Estrela Vermelha. Dois amigos, né? O Edson Silva, zagueiro, que jogou no São Paulo, e o Zé Marcos, zagueiro também, que jogou comigo no Avaí, inclusive. Também jogou Realmente são na. poucos caras, tipo. É um mercado que não puxa muito brasileiro. Mas assim, o mercado, igual você tinha, voltando, recapitulando um pouquinho, você tinha falado do mercado egípcio não ir muito brasileiro, eu acho que é pelo estilo de jogo. É um estilo de jogo mais físico, mais tático. A própria Croácia eu acredito que é a mesma forma, então eu acho que o brasileiro foge um pouco disso, entendeu? O brasileiro é um jogador que mais desequilibrante, que às vezes não cumpre tanta função, mas que consegue ter um improviso diferente. Então, acho que por isso muitas vezes não encaixa muito nesse mercado o perfil do jogador brasileiro, entendeu? Eu tenho a sensação que no Egito sai pouco gol até. Não sei se você concorda. Até que esse ano a gente fez bastante gol, mas Não, o seu assim, time faz, mas digo, mas em geral, assim, tipo, não, é o muito futebol comum a em si lá zero. é mais tático, né? Um futebol mais estudado, não é um futebol assim de desequilíbrio, entendeu? Aí voltando, aí do Havaí, depois disso eu fui pra Croácia, da Croácia quando eu voltei, eu tive a oportunidade de ir pro Havaí, que na época eu tava na Série A, e cheguei no Havaí, o Havaí tava brigando para não cair, tava uma situação meio complicada, meio conturbada, aí teve troca de treinador, aí acabou que eu fiz 6, 7 jogos, se eu não me engano. Aí do Havaí, saí do Havaí, teve a oportunidade de ir pro Guarani, fui Mas pro agora não precisa Guarani, falar, não. fiquei 2 anos lá, né? Jogou pra caramba lá, pô. Foi Acho que dois foi um que anos você lá. jogou mais jogos, né? Por uma temporada até, né? Foi. No Havaí, eu acho que eu joguei 2 anos, eu joguei 40 jogos na primeira e 40 jogos na segunda temporada. É similar, então, no Guarani também, né? Então, tipo, aqui. Ganhei 3 derby. Sim, então. Por isso que eu falei, não precisa falar. Não precisa falar. Não, mas eu costumo falar aqui no canal que eu quero ver o Guarani bem, porque uma concorrência boa faz o nível subir, é que nem na Bolívia. Eu estou falando, pô, se faz o Bolívar subir, você força os outros a subir. A melhor Isso fase aí. do Guarani foi quando a Ponte estava bem, e vice-versa. Né? Tipo, então, Mas assim, eu acho que o Guarani também tem tudo para crescer muito. Eu acho que na época que eu esse tava ano lá que já era. tem chance de subir, já. Não, o ano que eu tive lá, o segundo ano, a gente fez uma excelente temporada. A gente ficou na parte de cima da tabela o campeonato inteiro. Era o Isso passa Carpini? muito. Não. No Paulista era o Carpini. Depois saiu o Carpini, aí entrou o Catalá, aí depois do Catalá, aí eu acho que foi o Felipe Conceição. O Conceição, aí o Conceição ficou o restante da Série B. Aí depois no outro ano seguinte veio o Daniel Paulista. Não, veio Alan Al no Paulista, aí jogamos o Campeonato Paulista com Alan Al. Saiu o Alan Al, entrou o Daniel Paulista e a gente fez o Campeonato Brasileiro tudo com o Daniel Paulista. Não sei se a tua saída, mas o ano que você saiu foi o pior, porque nos outros realmente, pô, teve uma sequência muito boa. Mas o que aconteceu? Assim, eu acredito que a diretoria fez muito a diferença para nós, sabe? Os 2 anos que eu estive lá, o Moisés foi excepcional na administração, quitou muita dívida de coisas atrasadas que vinha arrastando. Então ele era um cara que foi muito correto com tudo, cumpriu com tudo que ele disse para todos nós jogadores. Aí a gente fez uma excelente temporada, né? E quando acabou essa temporada, a gente está na Série B do Brasileiro. Acaba que isso vai chamar muita atenção de times da Série A e times de fora. E acabou que perdeu peças que eram primordiais na equipe. Eu É o saí risco do de todo Corinthians. time na Série B, né? Até na Exato. janela mesmo é um risco enorme se perder uns caras e
exato. Aí eu saí pro Bolívar, o Regis saiu pro Curitiba, o Andrigo foi pra Coreia, E já foi para a China, o, porque prova que ele estava super bem, né? é, o Thales, zagueiro, que vinha sendo titular do campeonato todo também, que era uma peça importante, acabou saindo, acabou perdendo o Bidu pro Cruzeiro. Então, assim, o Bruno Silva, volante, foi pro Novo Horizontino, desmontou o time. Então, Não, mas é impressionante, pro time que estava financeiramente mal, essa constância, saber recrutar bem, de repente fazer o certo fora dos gramados, isso influencia muito no gramado, né? Acho que a prova do que você está falando aí no Bolívar. exato. Profissional, não falo nem atleta, profissional vê que o clube tá indo pro caminho certo, você joga mais tranquilo até, né? Exato. Daí acabou chegando num ponto assim que para reconstruir é muito difícil, porque você pega assim, eu no meu pensamento, se você for perder, você pode perder da sua equipe titular dois, três jogadores no máximo. E você tem que trazer jogadores que vai suprir a ausência deles. Então acabou que nesse ano seguinte não conseguiu, trouxe jogadores de qualidade, só Mas que tem não da conseguiu. liga, né? Tem que dar a liga, né? Então acabou que não conseguiu ter essa liga dentro de campo e acabou que as coisas não aconteceram da forma que vinha sendo feita, né? Acontecendo, então acabou fazendo uma temporada que oscilou muito. Então foi isso. Depois disso eu acabei vindo pro Bolívar. Aqui eu fiquei 10 meses, tive a oportunidade de ir pro Egito e agora eu tô aqui de volta. Agora, como é que foi pro Bolívar? Porque você devia estar sendo sondado também por outros clubes, certo? Não, então, eu tive outras oportunidades. Só que o Antônio Carlos Zago, que veio para cá na época, e na época Sim. eu me recordo que ele estava até em Campinas em alguns jogos nossos. Então acaba que querendo ou não, ele acabou vendo e ele queria trazer jogadores brasileiros e acabou me ligando, a gente conversou e acabou se acertando e tal, deu tudo super certo. Ele é um excelente treinador, uma excelente pessoa também. Muito disso que eu vivi aqui no Bolívar foi por ele e pela comissão dele, né? O Léo, o Thiago, todos. Então, foi muito importante para mim também que eu evolui bastante, cresci muito com ele. E foi da onde eu tive a oportunidade de vir para Ah, não cá. sabia que ele tinha ido até lá. Esse que é o negócio, já vi muito cara falar que na hora de decidir tinha um jogador lá ou tinha um treinador que. É que nem numa empresa, no fim das contas, né? Se você sabe que é o colega que tá lá, o chefe que vai estar lá, a coisa faz diferença para decidir, né? Não tem como. Ah, com certeza. E por ter um treinador brasileiro também facilitou minha vinda, né? Minha adaptação. Acho que foi que fez a diferença para mim nesse primeiro ano também foi isso. E também porque quando eu cheguei aqui tinha o César Martins, zagueiro que hoje está no Horizontino. Aí chegou o Responde Francisco, também. Responde. chegou o Responde as Guarani tem um monte no mercado, né, cara? Impressionante, né? chegou o Francisco da Costa também, então acabou que a gente teve uma relação muito importante, assim, eu acho que de ajuda um ao outro nesse começo. Interessante. Aí, é que aqui, nem digo aqui, eu tô na capital de São Paulo, eu falo, eu torço pra ponte, mas não chega a informação do interior, que é uma bolha aqui em São Paulo, assim como no Rio, uma bolha, e talvez Porto Alegre e Belo Horizonte também. Mas seria legal realmente ver o avanço do Bolívar em questão de resultado, para o pessoal desmistificar um pouco o que é o futebol aí. Porque realmente tem muito talento bom, é um caminho profissionalmente muito bom. Vejo quanto o cara transformou a carreira indo para a Bolívia. Falei com o Serginho aqui no canal. O Serginho fala que está na Aurora hoje em dia, que ficou muito tempo no Jorge Wilson também. Ele fala como a carreira dele transformou. Ele estava sempre Série B, Série C, e a Bolívia deu essa oportunidade para ele que mudou a vida dele. Né? Então, gosto muito dessa divulgação nesse país que às vezes o pessoal fala, ah, é Bolívia. Não sabe que realmente, pô, uma puta Não, porta de entrada, né? eu te falo outro, o Tomás também. O Tomás Pô, estava verdade. no Jorge Wilstermann, jogou no Bolívar. Ele saiu daqui e foi para São Paulo. Então, assim, hoje ele está até no Independente Petroleiro aqui. Então, assim, é um mercado que muitas vezes as pessoas não acompanham muito, mas que traz muitos jogadores com muita experiência de fora, entendeu? Eu tive a oportunidade de jogar agora contra o Tomaiapo, que tem também três jogadores brasileiros. Tem o Jefinho, que é o extremo, tem o Thiago, volante, tem o Thales, zagueiro. Então, assim, é um mercado que tem muitos jogadores brasileiros, assim, que não é tão visto. Sim, isso que eu tento fazer aqui no canal, ele crescendo de pouquinho em pouquinho, surfando
no bom resultado dos entrevistados que eu coloco aqui, que nem teu caso, que já voltou com uma vontade absurda, né? Não só por ter feito um gol, mas quem não viu que veja o teu gol, né? Não é qualquer um que faz com aquele jeito que você fez. Então, pô, por isso que eu falei que eu fiquei feliz quando de ver você indo para lá, não só porque saiu do Guarani, mas é bom ver que tem clube que tá vendo. No caso, obviamente, foi o Antônio Carlos entrando no caso, mas digo, pô, tá vendo gente boa e dando essa oportunidade que tá tendo aí. Legal ver que tá fazendo um projeto mais longo, então, do que meramente só contratar jogador aí, né? Não, com certeza. Eu acredito que ele está pensando muito no futuro e até mesmo porque Marcelo Claure é um dos investidores de peso no Girona, né, na Espanha. Ah, não sabia, não sabia. Então, ele tem um percentual, acho que tem um percentual lá. Então, assim, hoje sai jogadores daqui da base para poder fazer períodos de treinamentos no Girona. Sai jogadores daqui para ir fazer períodos de treinamentos no Manchester City. Então, acho que isso vai fazer muita diferença lá na frente, sabe? E Pô, isso vai impacto ajudar no muito no futebol campeonato. boliviano, nem só no teu clube, então, né? De fato, né? Exatamente. Olha, igual eu te falei, eu acho que isso vai chegar a um ponto que vai abranger para as outras equipes, porque todo mundo vai ter que se mexer, né, de alguma forma. E aí vai começar a ter um boliviano aqui, outro lá, e o pessoal fala, vou contratar boliviano. Que nem o Santos tá dando oportunidade com os caras. No Exato, Atlético Paranaense tem cara que eu entrevistei que tá querendo levar para lá. Então, de pouquinho em pouquinho, a coisa vai fluindo, né? exato. Agora tinha um jogador boliviano aqui do Bolívia que estava no Grêmio, na base, no Sub-20. Então, assim, e eu acho que isso vai ter um impacto muito grande na seleção. Acho que daqui a alguns anos a seleção vai ter uma, uma base de jogadores assim que vai ter uma estrutura melhor de base, né? De começo, de carreira e de experiência também por ter jogado fora do país e tal. Acho que isso vai fazer muita diferença. É, para mercado, é jogador convocado já, então para ir para outros clubes no exterior é muito mais fácil. E depois para enfrentar aí é difícil para caramba. Por mais que você fale, não, me adaptei fácil. Tem muito brasileiro que quase tem um piripaque aí, né? Então, Não, mas para você adaptar, você precisa de um certo tempo, né? sim, Tipo, adaptação é tempo. Então, para mim que eu tô aqui, que eu venho para morar, é diferente de uma pessoa que vem para ficar um dia, entendeu? sim, É sim. Não, muito tô enchendo o diferente. saco um pouquinho só. Porque eu digo, além do fator, já tecnicamente o time vai estar mais pronto, mais cascudo. Quando vai usar o fator casa, putz, daí Não, e você vai ver o estádio que vai ser feito aqui, que está sendo feito. Então, o assim, vai estádio já é ser. bom. Mano. Não, mas o que está fazendo agora vai fazer muita diferença pro Vou dar uma time. pesquisada, hein? Vamos ver Porque vai mesmo. ser mais próximo a torcida, então vai ser um caldeirão. Então vai ser bem mais legal. É, porque os estádios são meio estádios olímpicos, né? Quase todos, né? Mas mesmo assim, mesmo sendo olímpico, depois acabando aqui, você dá uma olhada no jogo de ontem, contra o The Storm, como que estava o estádio? Estava lotado. 45 mil pessoas. É, então, isso que eu falo, o estádio é legal, tudo, o povo comprou a ideia. Entendeu? Tudo bem, era um É, clássico mas de meio campeonato ainda, né? sim, exato. Oi, você falou da vida, vamos lá, em Campinas. Muita gente que às vezes não acompanha Campinas não tem ideia como a torcida enche o saco, como tem pressão também, mesmo não sendo, de repente, o clube da capital. No Egito, você fala que é uma vida louca. Como que é a vida de um jogador que é destaque aí? Porque eu já falei com muito, mas não era um clube tão grande quanto o Bolívar, por exemplo. E falei com Não, o Serginho quanto à época que teve todos os problemas políticos, tudo, mas ele já estava há muito tempo, né? Como é que foi para ti? Como é que tá sendo? não, aqui pra mim é super tranquilo, o pessoal me acolheu muito bem também. Só que o pessoal aqui é mais tranquilo, né? Não é muito de brigar, como é no Brasil, né? Então aqui você recebe mais carinho dos torcedores, mesmo às vezes quando você não ganha, eles estão sempre apoiando e tal. Eles cobram, mas de uma forma mais, vamos se dizer, humana, né? Porque muitas vezes aí no Brasil o pessoal acha que os jogadores são robôs, né? Que tem que apertar um botãozinho e ele vai fazer o jogo perfeito todo jogo e muitas vezes não é assim, né? A gente é ser humano, a gente passa por muitas coisas, vai ter dia que a gente não vai conseguir render o máximo, mas não é porque a gente não está rendendo o máximo que a gente não está fazendo e não está querendo fazer o máximo, né? Então, eu acho que às vezes falta um pouquinho dessa dimensão assim para a torcida, principalmente no Brasil, eu acho pela pressão que tem, né? Mas aqui na Bolívia é super tranquilo, o pessoal acolhe bastante, me acolheu muito, acolheu minha família também.
Inclusive, eu tenho um filho que é boliviano, que nasceu aqui em La Paz. Oh, E. se o canal ainda existir daqui uns 18 anos, entrevistamos ele aí com a camisa verde. Ó, não duvide, hein? Não duvide. Vamos ver, né? Então, assim, eu tenho um carinho enorme pela Bolívia. É, foi o momento que eu vivi mais feliz na minha carreira profissional. Então, eu tenho que ter uma gratidão enorme por aqui, por tudo que eu vivi aqui dentro de campo, porque é isso que fez com que eu mudasse minha vida. Pô, que legal, porque, de fato, de todo mundo eu ouço que torcedor é apaixonado, mas ninguém. Por isso que eu falo que acho que Bolívia é um caminho tão bom, porque realmente é para desmistificar esse canal, porque todo mundo. Eu não tinha ouvido falar de gente em La Paz, tinha ouvido em, sei lá, Potosí, Santa Cruz, outras cidades, que o pessoal fala que não vive uma vida normal, mesmo com torcida sendo fanática, né? É um negócio mais decente, no caso. Que é normal. Agora nós vamos jogar contra o Oriente, também tem uma torcida grande. Então, você vê o clássico também de Santa Cruz, que é Blume e Oriente. Também sempre tá com o estádio cheio e tal. As torcidas muitas vezes tem confusões vai entre eles, né? Não é uma coisa que vai para os jogadores, assim, entendeu? E uma coisa que eu gosto da Bolívia é, se o clube tem algum problema, ele é punido. Na Croácia é assim também. É, então, mas na boa parte do mundo, no Brasil, você tem que contar com a boa vontade de um gestor, alguma paciência, algum investidor para tentar salvar que Na, isso é na, muito saudável para o futebol. Vê o San José, teve um problema, caiu, mas pô, mano, os times que continuam aí estão todos corretos, né? Exato. Na Croácia, acabou a temporada. Se você não tiver quitado todos os salários de todos os atletas, você não pode inscrever jogador para a próxima temporada. É, É, então, e aí até o time cai, fecha tudo, pô, e regulamento da liga. Então isso obriga com que os clubes cumpram com seus devidos salários dos jogadores, suas obrigações, né? sim, que é o correto, né? Convenhamos, né? Então, já faz um monte de sacrifício, já tá fora de casa, ainda no Brasil o povo tá enchendo o saco, tudo. O extra-campo é uma loucura aqui, né? Com certeza, no Brasil o jogador tem que ter um mental muito forte para poder jogar no Brasil, porque não é fácil. Mas também tem aquilo do futebol, né? Você tá sempre com o estádio cheio, você vê a torcida no Brasil é diferente também, né? Sim. É que o mercado é muito grande aqui, embora devesse ser maior, mas se ficou com outro papo. Porque eu sempre falo, devia ter uma série E, devia ter mais calendário, porque tem muita gente que imagina você. Isso que é foda do Brasil, né? Se na base tá cheio de gente, tem um monte de gente que não tem espaço, você é um caso muito raro, né? Muito, muito raro de ter conseguido a chance, porque tem gente boa. Ah, aí, por exemplo, no próprio. Você enfrentou o Libertad Grama Moré. Foi quando você meteu o golaço, certo? Sim. Tem aí, eu entrevistei o Patrick Torelli, que, pô, também é um caso super raro, mas só que não veio via Brasil, a chance veio via Bolívia. Então é um pouco desses dois casos. Tem muita gente boa aqui, não tem oportunidade, e às vezes a Bolívia acaba sendo esse caminho, né? Com certeza. Muitas vezes o jogador sai e acaba tendo oportunidade fora, é assim. Sim. E que seja essa oportunidade pela segunda vez muito boa para ti, para ser esse clube de referência que já é, enfim, historicamente, mas com constância, porque é difícil, né? Sempre surge clube com um elenco bom, Independente Petroleiro surge, às vezes do nada, ninguém espera e vai que é campeão. Tem o Oriente que pode voltar com tudo. Tem os clubes das outras cidades também que concorrem. Não é fácil ser campeão aí, né? Todo campeonato é difícil, né? Acho que sempre você vai ter essa dificuldade. E até mesmo porque quando você vai jogar contra a melhor equipe do país, que tem mais estrutura, que tem mais tudo, todo mundo quer fazer o seu melhor, né? Todo mundo quer aparecer, mostrar seu futebol. Então, todos os jogos que a gente vai jogar, a gente vê que a outra equipe sempre tá dando o máximo, sempre quer tirar pontos da nossa equipe. Então, sempre a gente tem um pouquinho mais de dificuldade. É, né? Que você tá na principal vitrine, mas uma coisa que é legal aí é que é um jogo mais. Mesmo você não estando no Bolívar, dá para aparecer. Eventualmente tem país, sei lá, no Egito, se você não tiver no Samalek, não tiver no Al-Ahly, ou talvez no Pirâmides, talvez não vão te ver tanto, né? Pode ser. É Verdade. que é uma realidade mais que nem Brasil. Tem muito clube bom, né? Então acaba sendo bem equilibrado, né? Sim, com certeza. Não, mas show, porque esse teu retorno continua sendo muito bom. Não sabia que você tinha uma suspensão. Já passou tudo, agora você tá 100% para jogar, então, né? Era 2 jogos que eu tinha que cumprir.
Ah, tá. Então, pô, que seja então de fato agora um retorno muito de sucesso contigo, já pegando o clássico do time realmente que é tradicional. E, poxa, que seja uma ótima temporada. E o primeiro papo, quem sabe, de vários aqui, que agora você está numa vitrine grande aí, e quem sabe no curtíssimo prazo não vai aprontar algumas aqui, né? Continentalmente, né? Tomara, né, que agora na Libertadores aí a gente possa também fazer uma boa oitava de final de finais aí e conseguir tirar o Atlético, que vai ser um jogo muito difícil para nós. Sim, duas situações bem diferentes. O campo deles e de vocês vai ser legal acompanhar. Mas Assim como é assim, vou te legal. falar uma coisa. É diferente, não é? Porque, querendo ou não, o jogo aqui se compara com um jogo no sintético, que em relação à velocidade de bola, é um jogo mais rápido, então acho que vai ser interessante para os dois. Então vai ser legal acompanhar dois projetos muito bons, né? Então, boa sorte para ti e até a próxima, então, Bruno. Muito obrigado pela oportunidade. Não, que isso, eu que agradeço pela oportunidade de estar falando contigo e para todos, né? Espero que o pessoal possa ter gostado do nosso bate-papo. Espero voltar mais vezes. Sim, espero mostrar mais o futebol boliviano, como eu gosto há muito tempo. E falar mais contigo, porque ainda tem muito caminho pela frente. Te dando a oportunidade, eu sei que você faz o estrago. Então, eu sei bem. Então... Espero eu. Não, mas show, Bruno. Muito obrigado. Pô. Até a próxima, então. Valeu. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.